Bom, vamos ao exemplo 2. Só que antes de iniciar a solução do exemplo 2, vamos fazer algumas considerações ali do exemplo número 1, resolvido no vídeo anterior. Bom, notem que no exemplo A eu tenho 0,1 e infinitos algarismos 4. No item B eu tenho 3,18, 18, infinitos algarismos 18, tá? Formando o número 18. 1 e o 8 se repetem infinitas vezes. No item C, eu tenho 4,1, e aí o 6, o algarismo 6, é o que se repete infinitas vezes. Quando eu tenho apenas os algarismos que se repetem após a vírgula infinitas vezes, não tem um outro diferente, que é o caso do item B, nós chamamos de dízimas periódicas simples. Quando nós temos um algarismo que não está se repetindo e outros que estão se repetindo infinitas vezes, aqui no caso tem o algarismo 1 após a vírgula, e infinitos algarismos 4, então essa é uma dízima periódica composta, porque eu tenho os algarismos que se repetem, mas eu tenho um outro algarismo que não está se repetindo, que é o 1. No caso, é sempre o primeiro após a vírgula. Mesma coisa do item C. Eu tenho 4,1, ou não se repete, e aí o 6 se repete infinitas vezes. Então, no item A e no item C, eu tenho dízimas periódicas compostas. No item B, dízima periódica simples. Agora, vamos ao número 2. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas simples. Então, nós vamos fazer o inverso do que foi feito no exemplo número 1. Lá, a gente tinha fração e nós transformamos em uma dízima periódica, efetuando a divisão. Agora, quando a gente tem o número decimal, que é a dízima periódica, e nós precisamos determinar a fração equivalente, então a gente chama de fração geratriz. E nós vamos determinar da seguinte maneira. Essas dízimas periódicas do exemplo 2 são simples, ou seja, os algarismos que estão após a vírgula estão se repetindo, tá? No caso do item A, eu tenho 0,888, ou seja, apenas o algarismo 8 se repete. No item B, eu tenho menos 1,23, 23, 23, então eu tenho dois algarismos diferentes, o 2 e o 3, se repetindo infinitas vezes. Indica a quantidade infinita, os 3 pontinhos no final. Se não tiver os 3 pontinhos no final, não é uma dízima periódica. Então, vamos ao item A. Como é apenas um algarismo que se repete após a vírgula, que é o 8, então nós vamos multiplicar, ou inicialmente vamos chamar esse número de x. E aí, nós vamos multiplicar esse número por 10, porque é um único algarismo se repetindo infinitas vezes. Então, nós temos aqui embaixo, olha, 10x igual. Quando nós multiplicamos o número decimal por 10, nós mudamos a vírgula de lugar. Então, se a vírgula está entre o 0 e o 8, ela anda uma casa, uma só, quando multiplica por 10. Então, ela para depois do primeiro 8. Então, vai ficar 8,888, 3 pontinhos no final. Ah, mas por que você colocou 3 oitos aqui? Porque a quantidade de algarismos após a vírgula, de algarismos 8 após a vírgula, é infinita. Então, só para ficar visível na hora que nós formos subtrair a mesma quantidade de algarismos, para não restar dúvidas. Mas como é uma quantidade infinita, se eu colocar 3 ou 4 ou 5 algarismos, eu terei o mesmo número em questão, porque são o mesmo algarismo, 8, e os 3 pontinhos no final indicando que a quantidade é infinita. Bom, desse 10x eu vou subtrair o x inicial, então vou fazer aqui menos x, e o x vale 0,888, 3 pontinhos no final. Então, como uma continha de menos, uma subtração comum, a gente passa o tracinho embaixo e coloca o resultado. Nós temos 10x menos 1x. 10 menos 1 é 9, então fica 9x igual. Agora, nós vamos diminuir o que está após o sinal da igualdade nas duas equações. A gente pode chamar isso aqui de equações, uma equação, outra equação.
Então, o que está após a vírgula nos dois números é a mesma coisa. São apenas algarismos 8, infinitos 8, nos dois números. Então, nós vamos passar um tracinho cancelando os algarismos que tem após a vírgula e sobra 8 menos 0. 8 menos 0 é 8 e nós temos 9x igual a 8. Então, nós dividimos por 9 porque a intenção é determinar um x, que é a fração geratriz. Então, x vai ser, 9 dividido por 9 é 1, então fica x. 8 nonos. Esta é uma fração irredutível. Se ela é irredutível, não é necessário simplificá-la. Portanto, a resposta, a fração geratriz do número 0,88 infinitos 8 após a vírgula, é 8 nonos. Está finalizado o item A. Vamos ao item B. O item B, nós temos menos 1, 23, 23, 23 reticências no final, ou seja, infinitos algarismos 2 e 3, né? 20, formando o número 23. Então, nós vamos fazer o seguinte. Chama esse número de x. Como nós temos o 2 e o 3 se repetindo infinitas vezes, então são dois algarismos diferentes, correto? Sendo assim, nós vamos multiplicar esse x por 100. Então, nós temos menos 100x. Vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar por menos 100, tá? Só para ficar mais simples aqui. Então, esse número vai ficar positivo aqui. Então, vai ficar mais 100x. Não, na realidade nem precisa ser. Talvez vai confundir um pouco mais a cabeça de vocês. Então, vamos deixar por 100 mesmo. Então, é o seguinte. Quando eu multiplico esse número por 100, eu tenho 100x. E 100x é igual a esse número aqui, né? Vezes 100. Então, ele permanece negativo. E multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas, tá? Então, se era 1,23, ela vai parar após o primeiro algarismo 3. Então, vai ficar menos 123,23, 23, 23 e assim por diante. Então, desse 100x, eu vou subtrair o x inicial. Só que eu vou subtrair. Lembrem-se disso, tá? E o x inicial, ele é menos 1,23, 23, 23, 3 pontinhos no final. Bom, eu tenho 100x menos 1x. Passo o tracinho aqui, tá? O resultado disso é 99x. E aí, eu tenho menos 123, todos esses algarismos após a vírgula, menos o menos 1, todos esses algarismos após a vírgula. Então, a gente vai ter que fazer a regrinha do sinal ali. Então, menos e menos fica mais. Então, eu tenho esse número aqui. Menos 123, o que tem após a vírgula nos dois números é igual, então já posso cancelar. Então, vai sobrar menos 123 mais 1, ou seja, menos 122. E aí, nós vamos dividir tudo isso pelo número 99. Então, x é igual. Bom, 122, negativo, e o 99, eles não têm divisor comum. O que a gente precisa analisar aqui? Se os dois números são divisíveis por 3, por 9, por 11, no caso do 99, mas o 122, ele não é divisível nem por 3, nem por 9, nem por 11. Se fosse 121, dividiria por 11. Se fosse 120, dividiria por 3.
mas do jeito que está não dá para fazer a divisão. Então, o resultado é menos 122,99 avos. Então, essa é a